Então, pessoal, estamos aqui de novo, né, para falar sobre um assunto aqui meio polêmico, que sofre alguns apagamentos históricos, mas estamos aqui para fazer o nosso papel de historiador, que é relembrar, né? E há pouco tempo atrás aí, né, Danilo, São Felício, a gente quase sofreu um ataque aí do governo dos Estados Unidos aí, que apagou as luzes aqui do apartamento, mas por sorte o Lucas defendeu a gente Pois é, e não Santo deixou a Lucas. SWAT entrar aqui. Mentira, eu fui bater um whey ali e a gente acabou descobrindo que todas as tomadas daqui do estúdio são 220. O vício em whey, né? Não, no vício não. Eu precisava me alimentar, é O vício, o diferente. cara se alimenta de whey, velho. Eu precisava me alimentar. E aí, Danilo, como é que você tá? Você tá bem? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Tô bem, não sou viciado em whey, como vocês podem ver. De fato, o Thiago tentou... cheguei e tava tudo no escuro, assim, já tentou botar fogo, fazer um curto-circuito aqui. Mas, pois bem, tô feliz com o nosso querido Palmeiras. Eu tô feliz com o Palmeiras, eu tô um pouco bravo com o Palmeiras, mas feliz que passou para as quartas de final. E eu vai enfrentar o River, né? E eu sempre tive o sonho de conhecer o Monumental de Núñez. E, porra, eu vou dar um jeito, eu não tô com... Esse ano eu tô mal de dinheiro, assim, tô zoado de dinheiro. Mas eu vou dar um jeito, vou de caravana com a torcida, vou de boozer, foda-se. Alguma forma eu vou. E lá em Buenos Aires eu tenho muito amigo, né? Então dá pra ficar na casa de alguém e tal. É. Dá E pra ir a pé também. dá pra ir a pé, ainda tem que sair agora. Daí, pô, daí eu tô com essa ansiedade de conhecer o estádio, né? Faz igual o Chepo. Compra É, motinha, uma Pop exatamente. 100 Ele viajou pela Argentina de e, bicicleta, né? e desce pra Argentina de Pop 100, mano. Pois é. Bom se eu ir de 100, de bike, eu emagreço, né? Também tem isso também. Entro em forma, fico com as coxas grossas. É. Ou morre no meio do Eu caminho. morro. Provavelmente na primeira estrada que eu pegar, um caminhão passa em cima de mim já. É. É isso, pessoal. Vamos Vamos lá. iniciar o episódio. Começa? Pode começar. É Beleza. tudo seu. Pois bem, pessoal, esse episódio a gente vai encarar como uma continuação do episódio do Malcolm X. Por quê? Porque o Malcolm X, ele é assassinado em 1965 e o primeiro movimento, depois o Partido dos Panteras Negras, ele nasce em 66, né, um ano depois. E a gente falou também no episódio do Malcolm X, no fim da vida do Malcolm, ele já estava assumindo um caráter mais de defesa do trabalhador estadunidense, em especial do trabalhador negro, mas do trabalhador como um todo. Ele estava assumindo o início de uma perspectiva mais marxista, né? Ainda não claramente marxista, mas estava nesse caminho, assim. Não, várias falas dele no final ali da vida dele, próximo ao assassinato dele, deixam claro o caráter que ele estava tomando ali. Isso. E ele mesmo, antes no início da carreira, enquanto carreira, né? No início dali, quando ele entra na nação Do Islã. do Islã, ele tem várias falas sobre comunismo e tudo mais. Uhum. Ele tem até uma fala que ele fala, eu sempre fui comunista, Uhum. ali e tal. Sim. Então ele estava nesse processo de radicalização, digamos assim, Sim. pelo menos uma radicalização ideológica, e um aprofundamento de tudo que ele defendia. Então a morte dele representa também um vácuo ali, né? E o movimento dos Panteras Negras ocupa esse vácuo. Por isso que eu acho um desenvolvimento, sabe? Eu acho esse episódio uma continuação do episódio do Malcolm X. Tá na mesma esteira ali, né? Uhum. E a gente já falou de um contexto histórico, assim, né? O desenvolvimento do capitalismo estadunidense, ele é muito marcado pelo racismo, né? Sim. Especialmente no sul dos Estados Unidos, a gente falou também no episódio tanto do Malcolm X como do Martin Luther King Jr., tem as leis de segregação raciais, né? Especialmente, quanto mais ao sul, é mais profundo esse processo, né? Uhum. E é o que a gente entende hoje como apartheid, né? Mas na época não tinha esse conceito ainda. E lá nos Estados Unidos tem a ideia, o nome de lei de segregação racial. Fala aí. Não, então é interessante a gente entrar nesse assunto do desenvolvimento do capitalismo dos Estados Unidos, porque assim, os Estados Unidos ele sai da Segunda Guerra Mundial como a grande potência do mundo junto com a União Soviética, né? E tem um crescimento econômico muito grande nos Estados Unidos, tanto que a produção industrial do mundo nesse período, 2/3 estão nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí você tem um crescimento econômico muito grande, você tem políticas de bem-estar social sendo desenvolvidas, né? Políticas para melhorar a segurança social da população sendo desenvolvidas, só que essas políticas e esse crescimento econômico
chega na população negra, Uhum. né? A gente até vai falar um pouco sobre a criação do partido em si, né? Uhum. E o Danilo falando sobre as leis de segregação racial, que em sua grande maioria são praticadas no sul dos Estados Unidos, né? E o Panteras Negras surge num dos estados que hoje a gente fala que é um estado extremamente democrata, né? Mas pode seguir. Pois bem, e a população negra estadunidense, nesse processo todo, ela tinha diversas formas de resistência, né? A gente já Uhum, tratou de algumas delas, como, por exemplo, o Martin Luther King Jr. e o Malcolm X, eles representavam duas formas distintas de resistência a esse racismo, essa segregação. E não eram só essas duas formas de resistência. E o movimento dos Panteras Negras significa uma terceira via, digamos assim. uhum, Porém, o movimento dos Panteras Negras, ele é fundado em 66 e em 65 já teve a lei do direito ao voto, que representa uma quebra institucional, pelo menos, uhum. dessas leis raciais, né? Em 68 tá a grande lei geral dos direitos civis. Só que é bom a gente entender e deixar claro, assim, que essas leis, embora elas sejam avanços bastante importantes, Sim, e que a classe trabalhadora negra estadunidense, mas também a classe trabalhadora como um todo lutava bastante nesse período, são muito importantes, mas o papel da lei, a frieza do papel ali, ela não muda a realidade imediatamente, né? Não é porque uma lei é assinada que no outro dia, pronto, né? Não tem mais nada, o racismo acabou e tudo mais. A frieza da lei não muda o cotidiano da noite pro dia. hum, E não mudou até hoje, né? Tanto é que o Black Lives Matter mostra isso, né? O racismo continua intenso nos Estados Unidos. Mas naquele momento, em 68, por exemplo, tem a lei dos direitos civis, mas o processo racial continua. E o processo racista, né? Continua. E o movimento das Panteras Negras surge nesse interim, no fim desse processo ali de luta pelos direitos, mas também surge buscando o aprofundamento da luta contra o status quo racista, né, sim. basicamente. Né? E também essas leis, elas não mudam também uma coisa muito importante, que é a estrutura do capitalismo estadunidense, que é racista, né? Sim, sim, E que continua sendo racista, não muda só por conta de uma lei, né? sim. A gente tem que lembrar que a economia nas colônias do sul, né? Nos estados do Uhum. sul ali, antes da grande expansão, ela é completamente o que a gente fala. Tem um termo que se chama plantation, né? Eram Uhum. grandes campos de uma monocultura, por exemplo, algodão, tabaco. Então, quem fazia todo esse trabalho eram pessoas que estavam sendo escravizadas, né? Pessoas Uhum. tragas que vinham do continente africano para os Estados Unidos para servir como mão de obra escrava. Então, é o que a gente está falando. O desenvolvimento econômico dos Estados Unidos está muito preso, não só dos Estados Unidos, né? Capitalismo como todo. Na América É. como um todo aqui, E no né? capitalismo No como um todo capitalismo como um mesmo. todo. São essas mãos de obra escravas, né? Negras, né? Uhum. Que vão fortalecer o crescimento econômico dentro do capitalismo, né? Uhum. Então, o que vai alimentar a produção têxtil na Inglaterra é o algodão que sai das Américas, né? Uhum. E necessariamente são colhidos por mãos Sim, negras, né? sim, exatamente. E a escravidão está completamente relacionada. A gente falou sobre isso no episódio do liberalismo, liberalismo. A gente falou sobre isso no episódio da Revolução do Haiti, né? Sim. Que a escravidão, ela acontece ao mesmo tempo que tem o desenvolvimento de ideias liberais na Europa e tudo mais, aquela coisa de democracia burguesa e tudo mais. Essas mesmas nações estavam escravizando pessoas Sim, sim. em África e na América Latina como um todo, né? E também na América do Norte. Então, esse processo, ele é ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que na Europa se defende uma ideia, esses mesmos europeus escravizavam pessoas. Então, a escravidão faz parte absolutamente relacionada ao desenvolvimento do capitalismo, né? E nesse momento também, né? Nos Estados Unidos. É a Mesmo acumulação depois, né? primitiva que o Mark vai É, falar, né? exatamente. E o movimento dos Panteras Negras, ele inicialmente ele é um movimento, ele ainda não era um partido, ele é um movimento de autodefesa e organização da classe trabalhadora estadunidense, especialmente a classe trabalhadora negra. Mas com o seu desenvolvimento ali nos primeiros anos, fica claro para as pessoas que ali desenvolviam o projeto que a questão não deveria se restringir aos trabalhadores negros, né? Tanto que outras pessoas
de outras etnias, brancos, latinos, etc., árabes, que eram trabalhadores, eram aceitos também Asiáticos também. asiáticos, eram aceitas dentro do movimento também. Então, é algo que a cultura pop deixa um pouco de lado, Sim, a sim. maior parte, pelo menos, da cultura pop deixa de lado dentro dessa E produção, o... que é essa questão, né? É um movimento muito mais amplo Sim, do que, sim. do que era de trabalhadores revolucionários, de fato, né? Sim, e o movimento ele é fundado, né, pelo Rei Newton e pelo Bob Seale, né? Os dois eram estudantes de direito Uhum, na cidade de Oakland, no estado da Califórnia, né? Porque eu uhum, falei aqui, né, que o movimento surge num dos estados que é mais democrata possível, né? uhum, Então, assim, você para pra pensar. Aí quando a gente fala de Estados Unidos, a gente sempre lembra da. Quando a gente vai falar de racismo nos Estados Unidos, a gente sempre lembra do sul dos Estados Unidos, né? Com uhum, as leis de uhum, segregação racial e tudo mais, Ku Klux Klan e tal. Só que esses estados também, que mais ao norte, que a gente fala que são extremamente progressistas, eles também sofrem com um problema que é a violência policial, né? uhum, Que também ocorre no sul, né? uhum, E por quê? Porque boa parte desses negros que estavam sofrendo no sul dos Estados Unidos por essas políticas de segregação racial e esses grupos da supremacia branca, eles fazem essa migração para o norte, né? Então, muitos desses negros vão morar nas periferias desses estados, como a gente fala na Califórnia, né? A gente já uhum, citou aqui o bairro de Campton, né? Que é onde surge o rap estadunidense, né? Ali na Califórnia. Não o rap estadunidense, né? O rap na costa oeste surge ali, né? uhum, Com o uhum. Tupac, depois a gente tem a formação do... Esqueci o nome do grupo, mas o grupo era formado pelo Dr. Dre, pelo NWA, obrigado, NWA. Então, assim, esses negros que saem do sul, que muitas vezes eles tinham propriedades, né, terras, Uhum, eles têm que abrir mão disso para ir pro norte e começam a formar guetos ali. E aí uhum, a gente tem essas batidas policiais com extrema violência, assim como ocorre aqui no Brasil. Porque é interessante a gente lembrar que o Newton e o Seal eram estudantes de direito, porque eles entendiam muito do Código Penal do estado da uhum, Califórnia. E eles descobrem uma brecha no Código Penal onde o civil podia acompanhar uma batida policial. Então eles descobrem isso e aí é que entra aquela questão, né, dos caras armados, dos uhum, Panteras Negras armados, acompanhando batidas policiais para ter uhum, certeza que não estava acontecendo nenhuma violência. uhum, exatamente. Eles usam O sistema, o o sistema. sistema Aham, contra o próprio aham. sistema, né? E é interessante isso porque também a base original do movimento é justamente isso, a organização do trabalhador, Sim, especialmente o trabalhador negro. E isso é interessante no movimento dos Panteras Negras, é que há um desenvolvimento e um aprofundamento dele próprio na prática, mas também na base teórica, muito evidente, assim. Ele começa com a questão da autodefesa e da organização da classe trabalhadora, e a prática vai ensinando e sim, mostrando sim. outros caminhos, é um caminho de aprofundamento também. Então, com o tempo e com a própria abertura que a gente acabou de falar, abertura para outros grupos étnicos da classe trabalhadora, ele passa a se tornar um movimento muito popular entre os trabalhadores estadunidenses, sejam eles negros ou não, especialmente negros, mas não apenas. Então passa a se tornar um grupo muito popular Uhum. e passa a assumir um caráter revolucionário, né? E isso passa a ser uma forte ameaça ao status quo estadunidense, né? Então, isso é um ponto muito importante do desenvolvimento do movimento. E num segundo momento, também com a questão da prática aliada à questão da teoria, daí tem, por exemplo, a Angela Davis assume um papel muito importante nessa questão Uhum. teórica. O movimento dos Panteras Negras, a partir de 68, assume o caráter de partido, de Sim. uma organização assumidamente marxista-leninista dentro dos Estados Unidos, e muito popular. Então, isso é uma questão muito importante. Então, a gente agora vai explicar um pouquinho quem foi Lenin, né? O que isso significa? O que significa ser um partido Aham. político à luz do leninismo, né? O Lenin, ele foi um revolucionário russo, né? Muito importante dentro do desenvolvimento do socialismo mundial. E ele, além de ser um grande teórico do socialismo, ele era um militante de fato, né? E ele desenvolve uma perspectiva que é o partido. O partido ele é muito importante dentro dessa Uhum. perspectiva. Por isso que o movimento dos Panteras Negras
se transforma no Partido dos Panteras Negras. Porque o Lenin defendia, e os Panteras Negras assumem esse caráter, que os partidos tinham que ter um caráter revolucionário de vanguarda, né? O partido deveria formar militantes profissionais, isso, e profissionais é literalmente. Então, o partido banca essas pessoas, banca a vida delas, para elas poderem se dedicar literalmente, exclusivamente ao movimento revolucionário. Sim. Então, tipo, não ter um outro trabalho para botar comida na mesa. Quem bota comida na mesa desse trabalhador, desse revolucionário, é o partido. Então, por isso que é o caráter profissional do partido, né? E, ao mesmo tempo, o partido teria o caráter de desenvolver a intelectualidade dos trabalhadores, né? A consciência dos trabalhadores, formando duas coisas, duas vertentes, que é o Lenin. O Lenin é a representatividade disso. A vertente do militante, do revolucionário, de que o cara vai pegar em armas e fazer revolução. Ao mesmo tempo, esse cara vai ser o intelectual. Então, ele vai, além de pegar em armas, ele vai ser o intelectual. Ele vai pensar sobre, ele vai debater sobre, ele vai conversar sobre, ele vai produzir academicamente ou não sobre, sabe? Como foi o Lenin, né? Então, a ideia do Lenin era formar partidos revolucionários, de vanguarda revolucionária, com revolucionários profissionais, que sabiam o que estavam fazendo e faziam de uma forma organizada, e tudo isso para substituir o que tinha antes, basicamente, que eram grupos de ação direta, né? Sim. E daí que o Lenin mostrava aqui o problema da ação direta. A ação direta, muito comum, por exemplo, no anarquismo, a ação direta ela é muito útil dentro de um processo revolucionário, né? Dentro de explodir uma revolta, a ação direta é muito útil. Porque é literalmente pegar a Molotov e quebrar tudo mais. Isso é ação direta, né? Destruir o que está lá. E às vezes até derrubar o governo através de uma ação revoltosa, de fato. Só que a ação direta, normalmente, historicamente, ela morria em si própria. Porque você tinha revolta, você derrubava o que estava lá, e aí? E aí não tinha nada, né? E o Lenin, ele assume esse partido revolucionário justamente com essa perspectiva. Não só fazer ação direta, essa revolta armada, mas quando acontecer de derrubar o governo, derrubar seja o que for, que esteja lutando naquele momento, ter o que fazer depois, né? Não deixar a esmo, aquele espaço, um buraco, um vácuo de poder, que normalmente a burguesia vai ocupar esse vácuo de poder, né? Não, eu acho interessante a gente também citar que não só o Lenin é a corrente leninista é uma inspiração para eles. A gente tem que lembrar que também em 1949 a gente tem a Revolução Chinesa, né? Então, os Panteras Negras também tem muito da corrente maoísta, né? A gente tem que lembrar também que a relação entre asiáticos e negros nos Estados Unidos, de certa forma, sempre tiveram alguns frutos bons, né? Durante o período das leis de Jim Crow, isso até traz no filme no filme Pecadores, né? A gente tem que lembrar que existiam negócios de pessoas brancas que eles não vendiam para pessoas negras, né? E muitos comerciantes chineses tinham duas lojas e em uma loja eles só vendiam para brancos e na outra loja eles vendiam as mesmas coisas para os negros, porque tem uma certa relação que colhia alguns frutos. Então, e a comunidade negra nos Estados Unidos sempre bebeu muita coisa dos filmes, da cultura asiática, né? A gente tem que lembrar Bruce Lee, e isso é muito contado nas séries negras, né? A gente pegar Todo Mundo Deu Chris, o Chris ele sempre tá citando alguma coisa ali da cultura asiática e tal. Então, sempre teve bons frutos entre eles. Então, essa relação com os maoístas também existe, é muito forte também no que os Panteras Negras vai pregar e vai escrever também. Exatamente. E esse desenvolvimento, então, dos Panteras Negras, do partido dos Panteras Negras, isso é muito importante para entendermos o partido e o caráter popular desse desenvolvimento. Então, ele sai como um movimento de autodefesa, que é muito importante, especialmente na década de 60, mas ele se aprofunda por um caráter revolucionário, porque ele passa a entender alguns pontos. Primeiro, que a questão racial nos Estados Unidos só seria superada com a derrubada do capitalismo, porque eles passam a entender que o racismo ele é fundamental para a manutenção e desenvolvimento do capitalismo. Então, a partir do momento E o próprio Malcolm X tem uma frase que ele fala, não existe capitalismo sem racismo, sim, né? Exatamente. E existe a necessidade de se derrubar o capitalismo. Exatamente. Então, que já é esse momento que o Malcolm X já estava evoluindo numa questão mais marxista.
Então, o Partido dos Panteras Negras, ele se aprofunda dentro desse processo, e a formação como partido é justamente para ter uma forma de fazer isso, né? De derrubar. Sim. E não só fazer a crítica e a crítica morrer em si própria, né? Beleza, a gente chegou a essa conclusão, então a gente vai fazer isso, ponto. E a forma de organização do partido leninista e com fontes maoístas também é o caminho, né, que o partido escolhe e busca fazer. E também, além dessa questão do leninismo e do maoísmo, o partido ele também tem uma outra vertente muito importante, que é o nacionalismo negro, Sim. né? Muito, muito, muito importante nesse momento também, que se mostra em várias questões. Mostra, por exemplo, na valorização da cultura afro-americana e no orgulho racial, né? E esse nacionalismo negro, ele é muito presente na história dos Estados Unidos, né? A gente... você lê a biografia do Malcolm X, você vê a presença desse nacionalismo negro desde a família dele, desde o pai e da mãe, né? Com o Garvey. Isso é muito presente na história dos Estados Unidos, esse nacionalismo negro, essa ideia de juntar todos os negros para buscar combater o racismo. É interessante que há uma mescla menor, né, nos Estados Unidos do que há no Brasil, né? Então essa questão, de fato, ela se apresenta muito forte, Sim, né, sim. na história estadunidense. E isso é muito defendido e reverberado dentro dos Panteras Negras. Pode falar. Não, então, é isso. E até porque a segregação racial que ocorre nos Estados Unidos, ela é muito clara, né? Ela tá ali, como a gente já discutiu, né? A lei de vadiagem, a gente explicou aqui como é que funciona e tal. Nos Estados Unidos, a lei, ela deixava muito explícita, né? E até hoje nos Estados Unidos, você tem bairros onde predominantemente a população é negra, bairro onde predominantemente a população é latina, e durante as eleições eles fazem de certa forma para moldar esses bairros para que as pessoas eleitas não sejam majoritariamente de etnias que não sejam brancas, né? Então os caras conseguem fazer um controle muito, muito forte. Exatamente. E no Brasil também acontece de bairros majoritariamente negros, mas por questões um pouco diferentes. Sim. Que é uma questão muito mais de classe. Sim. Muito mais escancarada de classe. Sim. Né? Ainda há o caráter racial, mas a questão da gentrificação no Brasil é uma questão de classe muito forte ali. Né? Então, os trabalhadores dentro dessa questão do nacionalismo negro, eles deveriam também se orgulhar, né, o trabalho de mostrar os traços da pessoa negra e a cultura negra. Esse trabalhador devia ter orgulho disso. Né? Então, os Black Power, né? Isso na estética. A estética passa a ser bastante importante. Além da estética, a cultura, né? Então, isso é muito bem aprofundado dentro do partido. E também a ideia de não se adaptar à cultura branca dominante. Né? Sim. E não, por exemplo, não alisar o cabelo. Né? Seria uma adaptação a uma cultura dominante. Né? Sim. Então, o partido também fica muito em cima dessas questões bastante importantes naquele momento. Né? Então, defende a união também dos negros com os demais oprimidos, que é o que o Thiago acabou de falar, né? Essa união, e a gente já falou também, a união dos trabalhadores com outros povos, etnias e tudo mais, passa a ser bastante evidente porque o partido consegue perceber que, além da opressão contra a população negra, não quer dizer que ela não oprime, o status quo branco, não oprime outras etnias também, árabes, latinos, até porque asiáticos. A gente tem várias ondas da Ku Klux Klan, né? Na primeira onda, você tem só essa segregação, esse ódio ao negro. Na segunda onda, você passa a ter ódio eles começam a ter ódio negro, judeu, o latino. Então você vai passando pela história, você vai vendo que a Ku Klux Klan, ela Por que eu tô usando a Ku Klux Klan? Porque é o principal grupo da supremacia branca nos Estados Unidos. Então você vai vendo que você não ser branco nos Estados Unidos te coloca num patamar de minoria que vai ser segregada, de certa forma. Isso é outro ponto interessante nessa questão racial nos Estados Unidos, que o branco nos Estados Unidos não significa apenas a cor da pele. Sim, e não significa nem a cor da pele. Significa os antepassados em si, porque existe um termo que se utiliza, né, que é o WASP, que é
white, que é o branco. Aí, meu inglês é horrível, então é o branco anglo-saxão protestante, tá? Uhum. Porque o branco que é católico, Uhum. isso mudou bastante, né? O irlandês, ele passa a ser branco e tal. Uhum. Mas naquele período, você não era considerado branco devido ao seu antepassado, né? Porque você não é protestante, você é católico. Uhum. Então, se eu, por exemplo, eu no Brasil sou demasiadamente branco, né? Sempre fui zoado em escola por ser branco demais, sempre me compararam com a parede, blá, blá, blá. Nos Estados Unidos, se eu morasse nos Estados Unidos, fosse preencher uma ficha do governo, alguma coisa assim, e tivesse lá etnia, eu tinha que colocar latino e não branco. Porque não interessa que eu tenha a cor da pele, às vezes mais branca que a deles, inclusive. A questão não é a cor da pele, a questão, como o Thiago falou, são os antecedentes, os antepassados. E Né? isso vem muito... Antecedentes não, antepassados. Isso é muito interessante, porque aí você nota que o termo raça, ele é vazio. Ele precisa ser preenchido com questões geográficas, culturais, sociais. Tanto que, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, ele precisa acabar com o americano com hífen. Quem que é o americano com hífen? O ítalo-americano, o irlandês-americano. Afro-americano. Não, o afro-americano não. Não, isso não ocorre. Mas esses caras que são descendentes de europeus... Sim, que são brancos. Né? Que são descendentes europeus, no tom de pele são brancos, mas eles têm um hífen ali porque eles são ítalo-americano, irlandês-americano. Ele precisa se tornar americano. Do americano como Ele todo. precisa se tornar americano. Então, por quê? Porque você precisa ter alistamento no exército. Então, você precisa que esses caras entendam que eles são americanos e não são americanos com hífen, né? E diminui, inclusive, a própria busca pela origem, né? Sim. Porque a comunidade ítalo-americana, por exemplo, se orgulhava muito disso, né? Sim. Não sei hoje, mas nesse início me parece mais do que hoje. Assim, Sim. né? Então, esse processo, de fato, deu certo lá. Um outro ponto que a gente tem que trazer aqui, muito importante, que o partido defendia fortemente, é a questão prisional, né? E dentro da questão prisional, a Angela Davis, que a gente citou há pouco, a gente vai falar mais dela depois, inclusive, ela é um ponto fundamental para entender essa questão e ela é uma teórica muito importante do partido, né? Ela mostra, e o Thiago falou já nesse episódio, inclusive, que o sistema prisional, né, o sistema judicial estadunidense, ele é como se fosse uma manutenção da escravidão nos Estados Unidos, né? É uma manutenção do processo de escravidão. Nos Estados Unidos ficou muito claro. O Brasil fez isso de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo final. Mas nos Estados Unidos fica muito claro que qualquer desculpa era desculpa para aprisionar uma pessoa negra. Olhou torto pra uma pessoa branca, foi denunciado, pronto, ia preso. E uma vez preso, ia ser obrigado a fazer um trabalho forçado. Que, no fim das contas, é uma escravidão também, né? Então, a Angela Davis demonstra isso muito bem. E o partido, então, ele defende ele defende a ideia de abolição prisional, né? Todas as pessoas, os trabalhadores deveriam ser abolidos no sentido de sair da prisão, literalmente. Porque ela representava uma manutenção dessa violência histórica, né? Essa violência de escravidão, de fato. Então, essa questão da abolição era uma bandeira, uma abolição prisional, né? Era uma bandeira bastante importante. Agora eu vou ler os 10 pontos do Partido dos Panteras Negras, né? Então eu vou ler porque não guardei, não decorei, né? Como assim você não decorou, cara? Você tinha que ter decorado, velho. São 10 pontos. Desculpa aí, né? audiência. Falta de profissionalismo. Pois é. Quer ler e fica mais fácil pra você, né? Posso ler? Lê, então. Quais são os 10 pontos do Partido dos Panteras Negras? Primeiro ponto. Queremos liberdade. Queremos o poder de determinar o destino da nossa comunidade negra, né? Porque é a liberdade, né? Para você poder decidir o que você quer e como você quer e quando você quer e como vai ser feito, né? Porque a gente já conversou aqui que no capitalismo não é a classe trabalhadora que decide como que as coisas vão ser produzidas, né? Queremos pleno emprego para o nosso povo. Eles defendiam o direito de um trabalho digno e bem remunerado para todos os afro-americanos, porque é importante você ter pleno emprego e bons empregos.
Porque com pleno emprego e bons empregos, a classe trabalhadora ela passa a ter mais poder de barganha, né? Porque quando você tem um alto desemprego ou ao mesmo tempo você tem subempregos, é muito difícil para a classe trabalhadora enquanto classe negociar, né? Porque você fica à mercê do sistema. Exatamente. Queremos o fim do roubo da nossa comunidade negra pelos capitalistas. Os Panteras Negras demandavam o pagamento de reparação prometido no processo de libertação que incluiu a cessão de terras para o povo escravizado. Durante o período da abolição da escravidão, em certo ponto, foi prometido o ressarcimento dessas pessoas com terras. E poucas famílias receberam, né? Então, ficou meio que pelo diz que me diz. E o Partido dos Panteras Negras, ele deixa claro nos seus termos que eles querem esse ressarcimento de volta. Ah, mas por que tem que acontecer esse ressarcimento? Pessoal, as pessoas foram sequestradas e muita gente ficou rica com trabalho escravo. Então, nada mais justo do que você ressarcir essas pessoas que trabalharam para outras pessoas ficarem milionárias. Inclusive, um exemplo. Até hoje, o governo alemão ressarce a família de judeus, não só de judeus, de pessoas que foram parar em campos de concentração, mas em sua grande maioria judeus. Né? Então, existe um ressarcimento. Por quê? Porque essas pessoas foram roubadas. Tem um outro ressarcimento que o governo alemão está fazendo agora, e longe de mim defender governos capitalistas, ou seja, tipo, eles estão fazendo isso, que bom que estão fazendo, ninguém faz, ou pelo menos estão fazendo uma coisa, mas assim, é o mínimo do mínimo, né? Eles estão desapropriando terras de famílias alemãs na Namíbia e doando para pessoas negras, famílias negras. É assim, é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo, porque o que a Alemanha fez com a Namíbia foi, assim, bizarro, assim. Não é só uma colonização, é um troço Mano, absolutamente pra você ter bizarro. noção, a gente fala muito do apartheid na África do Sul pelos ingleses, mas quem criou o sistema do apartheid na África do Sul foram os holandeses. Quem manteve foram os ingleses. Hoje a Holanda destina parte... Países Baixos. Países Baixos, né? Sou Países chato Baixos pra caramba. destinam parte das suas vagas em universidades para pessoas da África do Sul. Para pessoas que sofreram com o apartheid na África do Sul. Exatamente. É algo mínimo, parabéns que faz, mas temos que cobrar mais. Vamos lá. O quarto ponto. Queremos casas decentes, adequadas para abrigar seres humanos. Os Panteras Negras demandavam a garantia de habitação adequada para todos, sem discriminação racial. Por que isso? Existiam, sim, como é que a gente fala? O que a gente chama de Coab aqui Habitações populares. habitações populares destinadas para a comunidade negra, só que o que o governo destinava era porcaria. Desculpa falar o termo aqui. Então, esses prédios vinham já deteriorados, com má construção. Longe de tudo. Longe de tudo. Então, cara, você tinha uma moradia, mas ela meio que não te garantia nada, né? Igual, por exemplo, trazendo um exemplo brasileiro, Cidade de Deus nos anos 60. A Cidade de Deus nos anos 60 era absolutamente longe de tudo. Sim. Então o cara recebia uma casa do governo num lugar que não tinha asfalto, energia elétrica, saneamento básico, estrada. Então você ia ter que trabalhar no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, tipo, centro. Como? E é o que os geógrafos chamam de bairro dormitório, né? O cara simplesmente volta só pra dormir. Exatamente. Porque gastava 2, 3 horas pra chegar no trabalho, trabalhava, voltava pra casa, 2 mais 3 horas, chegava na hora de dormir, basicamente. Né? Então, quando a gente fala de moradia, não é só ter o teto, né? Esse teto ser bem localizado, né? Exatamente. Vamos lá. Queremos educação para nosso povo, que exponha a verdadeira natureza desta sociedade decadente. Eles exigiam uma educação que refletisse a história e a cultura afro-americana, além de ser acessível e de qualidade para todos. É o que está na nossa Constituição, né? Educação para todos, mas De qualidade. que educação é essa, né? É uma educação que ela vai tratar exatamente como que a sociedade foi formada e também é uma educação que ela vai atender as questões culturais de cada comunidade, né? Porque se a gente trazer para o Brasil, como é que eu trabalho história dentro desse país que sofreu vários processos históricos diferentes e tem culturas diferentes, né?
Como é que eu trabalho isso? E os Panteras Negras, eles trazem isso dentro dos seus pontos, né? Porque não é só você falar a história, mas é que história? A história de quem? A história de quem venceu? A história de quem perdeu? Sim. E mesmo assim, os Estados Unidos é um país gigantesco. Cada estado dos Estados Unidos tem uma história muito própria e um desenvolvimento do seu próprio povo diferente. Trazendo um exemplo do Brasil, a Josi, a minha companheira, veio morar em São Paulo faz 4 anos. E assim, ela se choca culturalmente forte com São Paulo. Tipo, de alimentação, assim, sabe? De comer temperos aqui que ela não sabe de onde veio, não gosta, ou gosta e nunca viu na vida. Sabe? Tipo, coisas simples do cotidiano que são muito diferentes. Isso a gente tá falando de Brasil, estados relativamente próximos, não tanto, mas próximos. E Estados Unidos é um país gigantesco também, isso acontece também. Sim. Então é uma educação que tem que emancipar o cidadão, né? E não só passar, né? Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. O Partido Negro se opunha ao servir e lutar por um governo que ainda mantinha práticas de segregação racial. As segregações raciais, elas ocorriam até dentro do exército dos Estados Unidos, né? A gente tem N histórias onde os soldados negros eram colocados na linha de frente para morrer, né? E ainda mais num país onde você sofre segregação racial, por que lutar por esse país? Por que ir para o Vietnã e morrer por esse país que te segrega racialmente? Que quando teve um crescimento econômico ali após a Segunda Guerra Mundial, como eu expliquei, esse crescimento econômico não escoou para as comunidades negras. Por que lutar por esse país, entendeu? Queremos o fim imediato da brutalidade policial e do assassinato de pessoas negras. O partido defendia o direito de autodefesa armada contra a violência policial, como eu falei no começo do podcast, né, do episódio. Os líderes do partido encontraram uma brecha no sistema onde a lei dava o direito deles acompanhar batidas policiais e agir caso houvesse violência, né? Então, eles deixam muito claro essa continuidade da violência racista, né? Que vem por parte do Estado. Porque se eu sofro racismo por parte de um policial, pra quem que eu vou denunciar? Claro, exatamente. Entendeu? Exatamente. Que acontece no Brasil. Acontece muita coisa, né? Muito parecido, até porque a gente também sofreu um processo de escravidão, Pois né? pra gente ver o Fernando Holliday esses dias num debate com o Jonas Manuel falar que não tem segregação, não tem violência policial contra a população negra no Brasil. Queremos Aí continua, 8º ponto. Queremos liberdade para todos os homens negros detidos em prisões e cadeias federais, estaduais, municipais e de condados. Eles defendiam a libertação dos prisioneiros negros por considerar que eles não tiveram um julgamento justo e imparcial. A gente falou aqui, né? A gente sabe, quando há a abolição da escravidão, você tem uma manobra do Estado para continuar mantendo esses homens e essas mulheres servindo como trabalho escravo, que é por parte do sistema prisional, né? Inclusive, tem um documentário Deixa na pras Netflix, dicas culturais. que depois eu vou citar ele. Só não esquece. Queremos que todos os negros, quando levados a julgamento, sejam julgados por um júri do seu grupo de pares ou por pessoas das suas comunidades negras, tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos. Como a gente já falou aqui, né, a gente já falou aqui nesse podcast, os Estados Unidos é marcado por leis de segregação racial. Então, quando um homem negro ia ser julgado, era claro que ele já estava sendo tratado como culpado. Porque se você tem uma sociedade que já via essa pessoa como inferior, a partir do momento que ele sentava no banco do réu, ele já era culpado. Então, a partir do momento que o júri, em sua grande maioria, é branca, né, e esses brancos já têm uma ideologia muito bem definida, então era certo que esse homem ia parar na cadeia. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupa, justiça e paz. E como nosso maior objetivo político, queremos a liberdade para homens negros e para todas as pessoas negras oprimidas em todo o mundo. Então isso é muito claro. Isso é um pedido para acabar com o neocolonialismo, né? O colonialismo, porque eles querem liberdade para todas as pessoas oprimidas no mundo todo, né? Então todas as nações que de certa forma foram colonizadas e neocolonizadas no mundo, eles querem paz e liberdade para eles.
Exatamente. Pois bem, esses são os principais pontos, né, do partido. Eu vou falar rapidamente, eu ia me aprofundar mais nas pessoas, mas acho melhor não, somente até por causa do tempo. Os principais nomes, né, da, dos Panteras Negras. Então eu deixei como principal nome os dois fundadores, já citados aqui pelo Thiago, né? Eu não sei falar o nome do cara. O Newton, né? O Howie Newton, algo É. assim. E interessante que ele tinha ele é advogado, como o Thiago falou, ele tinha uma perspectiva, ele tinha influências bastante populares, de fato, né? Tinha influência, como o Thiago falou, do Mao, né? Tinha influência do Che Guevara e do Frantz Fanon, né? Que são líderes ou pensadores também, né? Ao mesmo tempo, da esquerda, porque tanto o Che quanto o Mao escreveram bastante, o Frantz Fanon, obviamente que sim. Então são lideranças e pensadores da esquerda claramente marxistas, assim, né? Então você vê que é uma liderança muito com essa perspectiva de uma revolução, né? Uma perspectiva bastante revolucionária, né? Então, uma das principais lideranças do partido revolucionário, né? Então, mostra que o aprofundamento dos Panteras Negras rumo ao marxismo era muito claro, né? O outro que o Thiago falou também é o Bob Seale, né? Bob Seale. Bob Seale. Também tinha uma perspectiva que se aprofundou dentro do marxismo, né? Aí conta a história deles, mas eu acho que Não, e o vai Bob coisa. Seale, é interessante que você colocou aqui, ele ganhou muita projeção, como você colocou aqui, que em 1968 ele participou do motim ali na convenção do Partido Democrata. E tem um filme na Netflix, que são, acho que é o Sete alguma coisa, eu esqueci. E Sim, eu ele lembro. tá nesse filme. O personagem, né, tá nesse filme. Ele é o único negro no banco dos réus, entre todos ali que estão sendo julgados. O julgamento foi horrível pra todos ali, só que ele foi o único que sofreu violência física, né? Ele é amarrado no meio do tribunal. Ele queria, como você colocou, né? O advogado dele tinha feito uma operação e não podia participar do julgamento ali no momento defender ele. E ele pediu a licença pra ele mesmo defender ele mesmo, que isso é possível nos Estados Unidos. Só que o que não deram esse direito pra ele e agrediram ele fisicamente e amarraram ele. E tem uma frase nesse filme do Bob Seale que é muito interessante porque ele confronta os seus pares, né? Os caras que também estão ali no motim, né? Que estão sendo julgados junto com ele. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele não, né? O personagem, né? No roteiro fala uma coisa muito interessante pros seus pares ali que estão sendo julgados, que ele fala o seguinte: vocês, brancos, que estão aqui sendo julgados, vocês estão aqui porque vocês são uns rebeldes que estão indo contra os seus pais, né? Indo contra os seus pais fundadores, né? Eu nem tenho pai. E isso é muito interessante, essa fala dele, porque exemplifica muito bem o que é a história do negro nos Estados Unidos, né? Exatamente. Depois você pega o nome do filme filme. certinho pra colocar de Sim. dicas culturais. E a outra liderança que eu separei é a Angela Davis, né? E uma coisa comum entre essas três lideranças... Eu quero citar outro nome também, posso? Tá bom, pode, mas só deixa eu Tem- falar. Uma coisa comum entre as três lideranças é que todas foram injustamente presas, né? Então, presas em processos onde não são... Essas pessoas não são culpadas. Então, é claramente o uso das instituições do capitalismo, né? Instituições da democracia burguesa, reprimindo os próprios cidadãos, né? Porque essas pessoas são entendidas como ameaças ao status quo e como que vai fazer com que elas sejam paradas, né? Usando a máquina do Estado, né? No caso, usando tanto a polícia quanto o sistema penal, né? Pode falar. Então, eu queria citar outro nome, que também é um líder também dos Panteras Negras, mas ele se junta depois, ele se junta em 1900... O partido é fundado em 1966 e ele se junta ao partido em 1968, que é o Fred Hampton, né? Inclusive tem o filme que a gente já citou aqui em outros episódios, Do chama... Malcolm X, né? Não, o filme se chama... Sim, mas você citou ele no Malcolm X. Não mal conhece, que é o filme Judas e o Messias Negro, né? E o Fred Hampton, ele é um cara que ele tem muito essa ideia clara, que o Danilo citou aqui, de se aliar a outras minorias. E não só minorias, ele também tinha a ideia de se aliar a jovens patriotas brancos do sul dos Estados Unidos, né?
porque ele via que existia essa opressão de classe muito clara, né? Então Uhum. ele tinha esse entendimento que havia essa necessidade de se unir. E ele é morto muito cedo, aos 21 anos de idade. Uhum. O FBI faz uma operação e encontra ele dormindo e mata ele dormindo, Uhum. né? Uhum. E ele morre muito cedo aos 21 anos de idade, né? O Fred Hampton. Justamente. Então, essas lideranças a gente colocou como principais. A Angela Davis, assim, a gente provavelmente, assim como o Hampton, a Angela Davis, a gente provavelmente vai fazer um episódio no futuro, né? Porque a Uhum. gente também tem um quadro de personalidades históricas. A Angela Davis é um marco da luta estadunidense e também, além de tudo, ela também é militante do Partido Comunista dos Estados Unidos, que é algo bem incrível, assim, no coração do imperialismo, né? Sim. Mas a gente, nesse episódio, meio que passou mais por cima por conta do horário que a gente tem, né? Agora, seguindo mais para a parte final do episódio, a gente vai falar sobre o FBI e a perseguição às Panteras Negras, né? Uhum. Durante as décadas de 1950, 60 e 70, o FBI organizou ações ilegais de espionagem no mundo inteiro, mas também, especialmente também dentro do próprio país, né? Para reprimir tais grupos, né? Para reprimir grupos como, por exemplo, a Nação do Islã, para reprimir grupos como, por exemplo, ligados ao Martin Luther King Eu acho Jr. interessante a gente citar também uma instituição que é fundada pelo FBI, que se chama o COINTELPRO, que ele é fundado em 1950, que é um programa de anti-inteligência. O Uhum, que esse programa de anti-inteligência fazia? Ele tinha liberdade total para grampear uhum, e se infiltrar em movimentos nos uhum, Estados Unidos. uhum. Não só nos Panteras Negras, né? Sim, Mas sim. em Todos que eles vários outros... achavam subversivos. Todos que eles achavam comunistas, né? Exatamente. Então, é importante destacar que essas ações do FBI, da CIA e tudo mais, elas são ilegais dentro da legislação do próprio Estados Unidos, O né? FBI também fazia muito de pegar negros que já tinham passagem pela polícia Uhum, e oferecer não, intimidar eles, falando o seguinte: uhum, caso você não faça isso, de se uhum, infiltrar nos partidos, uhum, no Panteras Negras e trazer informações pra gente e sabotar o Partido dos Panteras Negras de dentro, a gente te condena mais novamente, ainda aham. à prisão. Então, existe o filme, né, que eu vou citar logo menos, mas que conta muito essa história, né, que é Uhum, o Judas e o Messias Negro. aham. Então, eu acho importante deixar alguns pontos claros nessa parte, que é para desmentir, né? Desmistificar a ideia, desmentir não, desmistificar a ideia da democracia burguesa, né? Uhum. Porque essa ideia de democracia, especialmente nos Estados Unidos, vendida como a maior democracia do mundo, a proteção à vida privada das pessoas, a propriedade privada em si e tudo mais, isso é uma balela, né? Isso é uma Uhum. proteção do status quo, especialmente da população branca, da elite econômica e tudo mais. Porque os Estados Unidos ficou décadas fazendo isso que a gente está descrevendo aqui, né? E mesmo a questão da prisão, né? Que o Thiago citou agora, Uhum. pessoas com passagem prisional, a gente citou aqui o governo estadunidense passa a prender pessoas negras dos Estados Unidos porque olhou torto para uma pessoa branca na rua, né? Uhum. Então, mesmo essas passagens que algumas pessoas tinham pela prisão, passagens por condenação, ou então ficha apenas, também são duvidosas, né? São coisas às vezes falsas, né? Que são usadas ali só para reprimir aquela pessoa negra. Então, e que daí depois a pessoa que já foi reprimida antes, daí passa a ser ameaçada, que também é ilegal, né? Evidentemente. E daí passa, obviamente, a, entre aspas, trair esses movimentos, mas sob coerção, né? Então, isso corrobora bastante com o que o Lenin fala sobre o papel do Estado como um todo, né? O Lenin, no livro Estado e Revolução, ele mostra que o papel do Estado é defender os interesses da classe dominante. Isso vai acontecer em qualquer sociedade que tem Estado, né? No capitalismo, evidentemente, o papel do Estado, portanto, é defender os interesses da classe burguesa, né? Que está dominando essa organização social. Então, o FBI ele consegue, já em 1974, criar uma série de intrigas, prisões e torturas que fazem o Partido dos Panteras Negras ir se dissolvendo pouco a pouco, né?
O partido ele dura até 1980. Só que daí, a partir de 74, já com muito menos força, né? Então, o auge do partido é de 66 a 74. A partir daí já tá um processo de fritura do partido muito evidente, muito grande, por conta das ações ilegais do FBI, né? Certo. E, por fim, a gente vai tratar do legado, né, do Partido dos Panteras Negras. Ele tem uma série de legados, assim, muito importantes. Primeiro que, assim, é um partido marxista-leninista profundamente popular e no centro do coração do capitalismo, Sim. né? Então, isso é gigantesco. E, assim, a tendência eram duas tendências muito evidentes. Ou dava certo fazer revolução, ou ia dar errado. Porque, sendo nos Estados Unidos... Que é o estado mais bem preparado para lidar acabar com com esse tipo isso, de coisa. não teria uma forma daquilo se adaptar e continuar como um partido social-democrata. Não, ou ia ser aniquilado, como infelizmente foi, ou ia dar certo, ou ia conseguir fazer a revolução. O meio termo não tinha nessa questão, né? Mas há um legado importante por ser um partido tão popular, Sim. tão representativo dentro do seio do capitalismo ali, né? O Partido dos Panteras Negras também teve muita influência em organizações marxistas e organizações de trabalhadores como um todo na África, né? Passa a ser um símbolo de luta socialista, especialmente na África, né? Tem também a questão estética, né? Muito importante, que ele passa a ser a questão da valorização, especialmente do nacionalismo negro, passa a ser muito difundida para além do partido, né? Para pessoas negras nos Estados Unidos inteiro, né? Então, nós temos esportistas, artistas e tudo mais. Ficou muito famoso o caso de 1968 dos atletas Tommy Smith e John Carlos, né? Que ganharam medalha de ouro, subiram no palco e... No palco não, no pódio. E fizeram o símbolo assim, né? Que era o símbolo do punho cerrado do Partido dos Panteras Negras. E que perderam as medalhas, foram perseguidos pelo governo quando voltaram para os Estados Unidos, foram perseguidos de propaganda contra eles próprios, calúnias e tudo mais. Então você mostra como de um lado, essa estética muito favorável para a população negra, mas defendê-la era muito prejudicial às próprias pessoas. Então eles foram medalhistas olímpicos que perderam as medalhas por conta desse gesto. Né? Então mostra como a opressão a opressão é feita até por conta de um gesto, né? Não só por pegar em armas e tudo mais. Muitos movimentos comunistas no sul global como um todo usam a estética, a memória dos Panteras Negras. Então, assim como Che Guevara é uma figura que é muito popular no sul global como um todo, né? Na América Latina, na Ásia, na África e tudo mais, os Panteras Negras também, né? Então, eles representam... eles passaram... É muito claro como as populações oprimidas no mundo inteiro usam, se inspiram nesses movimentos, como o de Cuba e como aqui nos Panteras Negras. E menos na Europa, né? Na Europa, o socialismo europeu reivindica menos essas imagens, essas figuras. Uma questão de pertencimento, na minha opinião, né? Muito claro. Né? É mais fácil uma população latino-americana entender o que foi o Panteras Negras do que a Alemanha Oriental, por exemplo. Sabe? É mais perceptível, né? E é interessante também como ficou marcado na cultura pop também, né? Os Panteras Negras. Lógico, como a gente fala que há um apagamento histórico quando a gente traz pra cultura pop, que dificilmente lembram que eles eram marxistas, leninistas, né? Ou só simplesmente marxistas, socialistas, como um pouco lembra. Mas tá muito presente na cultura pop, né? E na memória das pessoas, né? A gente também tem... O próprio Malcolm X. Né? O Malcolm X também, né? Tem um apagamento da perspectiva revolucionária dele, mas tem o uso da imagem dele. Sim, né? sim. Você pega, por exemplo, a cultura pop é muito presente porque a gente tem a criação do super-herói chamado Pantera Negra, né? Pela Marvel, que o Stan Lee não tava ali de bobeira quando ele criou um governante extremamente rico de um país fictício na África que se chamava Pantera Negra. Porque o personagem surge bem no período, né? É igual quando ele cria o... Esqueci o nome do cara, mas ele... Esqueci o nome do herói, mas ele cria um personagem que vem do Halley, que é a prova de balas, e é negro. Então, assim, o Stan Lee não tava ali de bobeira criando, ele tava utilizando o contexto histórico pra se criar esses personagens e deixar marcado na
na história e na memória das pessoas, né? Esses movimentos e esses acontecimentos que ocorrem dentro da história, né? Então, o Black Panthers, ele fica muito marcado, né? Direto, a gente vai assistir algum filme, alguma série que remonta ao passado da comunidade negra nos Estados Unidos, você tem a presença dos Black Panthers. E mesmo quando não tem a ligação Em do letras de filme e tudo rap, mais, tipo assim, você assiste, assim, uma coisa bem banal, você assiste MIB 3 sim. e tem uma cena onde o Will Smith volta no tempo e tudo mais, e ele volta em 1968 e tem uma cena com alusão a uma pessoa negra fazendo assim, sabe? Pra ele, sabe? Sim. Então, ou seja, essa estética é muito usada, né? O Forrest Gump, tem um episódio que tem a marcha pra... Tem um episódio, não, tem uma parte no filme que é a marcha pra Washington e tem os Panteras Negras também nesse Então, filme. é muito usado. Sim. Como o Thiago falou, de uma forma vazia no sentido de não mostrar o caráter revolucionário dos Panteras Negras, como fazem com o Malcolm X, Sim. mas é muito usado. É muito E outro usado. ponto, para finalizar, é que a estética do punho cerrado você mantém até hoje. Quando teve a questão dos Black Lives Matter, todos os protestos nos Estados Unidos de atletas e tudo mais, o punho cerrado era a estética usada, né? Lembrada como a imagem da luta da população negra estadunidense. E vem desse momento, né? Então é isso, pessoal. A gente chega no fim do conteúdo. Agora temos Dicas as culturais. dicas culturais. Agora você começa. Eu começo? Vamos lá. Então, pessoal, minhas dicas culturais são 3 filmes, né? O primeiro filme é que eu já citei aqui, se chama Judas e o Messias Negro, que é um filme que vai falar sobre o Fred Hampton, né? Não exatamente sobre toda a história do Fred Hampton, mas ele já estabelecido como um dos líderes do Pantera Negras e como o FBI agiu para acabar não só com o Partido do Pantera Negra, mas acabar com a vida do Fred Hampton, né? E é interessante esse filme porque no final ele traz uma coisa que é o seguinte: o cara que ele que ele foi obrigado a se infiltrar no Partido dos Panteras Negras, ele participa de um documentário nos anos 90, e depois que esse documentário é lançado, ele comete suicídio. Por quê? Ele morreu com uma culpa enorme. Porque ele sabe que ele teve papel fundamental para acabar com os Panteras Negras e para a morte do Fred Hampton, né? Então, esse filme é Judas e o Messias Negros, tá na HBO, paga nós. Mas também você pode pegar da Queda do Caminhão aí, é um filme excepcional. Inclusive, eu já falei aqui que eu não sei como Hollywood deixou esse filme ser feito, porque é um filme incrível. O outro filme é O Sete de Chicago, que a gente falou aqui sobre o motim do Partido Democrata. E esse filme ele vai falar sobre o motim e sobre o julgamento que teve. E a violência pregada contra o Bob Seale, né? E o outro não é um filme, mas é um documentário que se chama 13ª Emenda, que é um documentário que ele vai falar sobre a 13ª Emenda, né? Que a 13ª Emenda que abole a escravidão e a servidão involuntária nos Estados Unidos, com exceção de punição por crime. Então, se o cara cometer um crime, ele pode ainda continuar sendo escravo ou uma servidão involuntária. Então, o que os Estados Unidos, enquanto país, vê? Peraí. Então, quer dizer que eu ainda posso praticar servidão involuntária ou escravidão se o cara cometeu o crime. Então, o que a gente vai fazer? Vamos prender os negros. Sim, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Então, o cara atravessou fora da faixa. Pois é. Sinto muito. Sim, exatamente. É isso? É São isso. as 3, beleza. Então, as minhas dicas culturais, eu acho que eu já dei todas aqui em outros episódios. Porém, eu acho que são dicas relevantes à temática, né? São 2 livros da Angela Davis e um do Malcolm X, basicamente. Né? Porque eu acho que são leituras para a temática. Por isso que eu falei que é uma continuação do episódio do Malcolm X. Né? São leituras que, para a temática, são fundamentais para o entendimento desse desenvolvimento, tanto da luta do Malcolm X, quanto do desenvolvimento e aprofundamento revolucionário do Partido dos Panteras Negras. Né? Primeiro, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. A Angela Davis ela tem o mérito de não falar apenas do que aflige ela diretamente, a própria vida, né? Então, é mais comum no desenvolvimento teórico que os pensadores falam apenas do que atrapalha a vida deles, né? E
E a Angela Davis, ela consegue fazer um desenvolvimento da luta do pensamento socialista, unindo essas três coisas, né? Mostrando a dominação capitalista e a dominação histórica sobre a pessoa negra, sobre a classe social, né? A classe do trabalhadora, e sobre a pessoa negra, as mulheres, né? Então, mulher, raça e classe. Então, eu acho isso um trabalho muito completo, muito impressionante da Angela Davis. E muito importante, especialmente. A outra seria, a outra dica cultural, também da Angela Davis, estarão as prisões obsoletas, que ela trabalha justamente essa questão do sistema prisional, né? A questão racial, a questão de escravidão, e o que é o sistema prisional estadunidense, que é um ponto muito importante, muito central da luta do Partido dos Panteras Negras, né? E a última autobiografia do Malcolm X, né? Que mostra justamente o desenvolvimento do pensamento dele. E o pensamento muito calcado na própria prática, né? Que então é a soma da teoria com a prática, né? E essa última biografia do Malcolm X, ela não é só uma biografia do Malcolm X, ela é um livro de história dos Estados Unidos. Sim. Que vai falar sobre toda a segregação racial e desenvolvimento do movimento de direitos civis nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Então essas são as minhas 3 dicas culturais, já faladas por mim em outros episódios, mas que eu acho importante ressaltar aqui. E é isso, Thiago. É isso? É um beijo e um abraço. E o próximo episódio, o Thiago estará de volta conosco, Sim. de uma forma online, porém. E nos sigam no Instagram, certo? Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube, deixe o like, deixe um TikTok, comentário. Se for xingar, meu nome é Danilo Sanfelice. TikTok. TikTok também estamos presentes, direto temos cortes lá. Exatamente. E em breve, novamente, a campanha do Apoia-se. Logo, e também tem dancinha também. O Danilo faz várias dancinhas lá no TikTok A também. minha cara de quem faz assim. É isso, pessoal. Beijos, abraços. Beijos e Tchau. abraços.